Fala, querido aluno, querida aluna que está aqui porque está desesperado de alguma forma com física. Você está no lugar certo. Então, vem comigo que eu vou te ajudar com questões de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica, corrente média, cálculo de área, você também não sabe, né? Vamos embora, continue no vídeo, mas antes eu convido você a me seguir, segue esse canal, compartilhe com a pessoa que está aqui no meio da prova de quanto você. Então, vamos embora. Aqui de uma lista minha. Questão primeira de Mangueira. A capacidade de carga de pilhas e baterias é dada na unidade de ampere-hora. Então a gente tem as unidades miliampere-hora, ampere-hora e tem um coulomb. Nessa questão estou falando de ampere-hora. Se uma bateria de automóvel possui aproximadamente 44 ampere-hora, então já está falando aqui, ó, a carga é 44,4 ampere-hora. Qual é a capacidade da carga em coulomb? Ou seja, como é para converter isso daqui de ampere para coulomb, beleza? E qual é o número de elétrons em referência a essa carga? Então, primeiramente, a gente precisa calcular qual é a carga em coulomb. Por quê? A gente só vai calcular o número de elétrons em função da carga em coulomb. Por quê? Porque a quantidade de carga é N vezes E. E aí ele dá o enunciado aqui, ó, o enunciado nos dá o valor da carga de um único elétron. Ou seja, eu tendo qual é a carga em coulomb, eu consigo calcular a quantidade de elétrons, mas eu não consigo fazer isso sem calcular a quantidade de carga. Para calcular a quantidade de carga, eu tenho que fazer o seguinte, a carga é 44,4 ampere vezes hora. Isso daqui é a unidade. Então, coulomb é sempre ampere vezes segundo. Então, essa hora aqui, eu vou ter que transformar ela em segundos, ou seja, multiplicar por 3.600. Aí eu vou encontrar a nossa resposta molezinha. O problema é você lembrar disso na prova. Ou seja, é só converter 44,4 ampere-hora, é só converter essa unidade multiplicando, né, por 3.600. Wallace, meu professor falou que é só multiplicar por 3,6. Sim, perfeitamente. Teu professor falou isso corretamente. Só que o professor deve ter falado de miliampere-hora. Tem uma diferença. Aqui a gente está falando de ampere-hora. Se fosse miliampere-hora, o professor estava certíssimo. Mas aqui é ampere-hora. Então, vou multiplicar por 3.600. Ah, mas por que essa diferença? Porque mili é 10 a menos 3. Se eu multiplicar 10 a menos 3 por 3.600, vai dar 3,6. Então, eu vou utilizar aqui a calculadora, que vai ser, ó, 3.600 vezes 44,4. Isso vai dar 159.840. Então, vamos voltar para cá. A nossa carga é 159.840, não é isso? Estou errado? 840. Coulomb. Só que aí agora eu tenho que fazer aquela brincadeira, aquela famosa brincadeira de andar com a vírgula para a gente ter aqui a potência. Aqui eu tenho 5 de potência e 4. Então vamos lá, a vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Priorizando 5 casas. Então, logicamente, pode ser a... Não, a gente basicamente já tem resposta, né? 1,6, 1,6. Então, carga é 1,6 aproximadamente vezes 10 elevado a 5 coulomb. A gente já matou, a gente tem 16, 160 e 1,6. A gente já matou. Beleza. Mas como é que a gente chega nessa ideia de 10 elevado a menos? Não, elevado a 24. A gente tem que a carga igual a n vezes E. A carga que a gente já calculou é esse 1,6 aproximadamente vezes 10 elevado a 5. N vezes o valor de uma carga de um único elétron, que é 1,6, está no enunciado, vezes 10 a menos 19. Esse 10 a menos 19, assim como 1,6 vem dividindo. Então, esse daqui eu repito, 1,6 vezes 10 a 5, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? Repito a base ali no 10 a quinta com 10 a menos 19. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu tenho que colocar um amarelinho, 1,6 eu corto, então dá 1. Como eu cortei deu 1, a resposta já é 1, que está justamente aqui, ó. E aí, ó, 1
10 à quinta com 10 a 19, repito a base, como é uma divisão, vou subtrair, então 5 menos 19, menos com menos dá mais, vai dar 5 mais 19, 24. Gabarito, a gente já sabia que era a letra C. Entendeu? Se não entendeu, deixe o comentário que eu vou responder a sua dúvida, mas antes, vamos à questão de número 2. Vamos embora. Questão de gráfico. Vamos lá. Antes de passar por um processo de amplificação do sinal, o fluxo de partículas beta geradas por decaimento radioativo e capturadas por um detector de partículas está representado no gráfico a seguir. Sabendo que uma partícula beta tem a mesma carga elétrica de um elétron, né, aqui ó, é elevado a menos 19. Da análise desse gráfico, pode-se estimar que para este intervalo de tempo considerado, seja de 0 até 8 segundos, né, 8 milissegundos, a intensidade média da corrente elétrica no detector antes de sua amplificação pode ser expressa em amperes pelo valor D. Então vamos lá, ele está pedindo nessa questão que a gente calcular a intensidade da corrente média, ou seja, é calcular a carga dividida pelo tempo. Mas a carga elétrica, para calcular, eu preciso obter, né, primeiramente o valor da carga. E aí o valor da carga vai ser numericamente o valor da área do gráfico. Muito cuidado, porque aqui toda a questão de gráfico, na maioria das vezes, a gente vai ter que calcular a área, mas a gente sempre vai ter que interpretar para saber se o que ele está pedindo tem a ver com a área. Beleza? Toda carga de gráfico é a área. Wallace, que área? Essa aqui, ó. Essa amarelinha aqui que eu estou pintando, ó. Abaixo da vermelha. E aí você pode pensar, Wallace, isso é um trapézio? No trapézio tem 4 lados, porque é um polígono de 4 lados. É que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, isso é um hexágono, mas não é um hexágono regular. Isso é um polígono de 6 lados qualquer. Para a gente poder chamar de hexágono, eu tenho que excluir essa partezinha aqui, ó. Visão ou, deixa eu apagar, ou pegar, não, 1, 2, 3, 4, 5 também não, daí é pentágono. Somente vai se pentágono não, perdão, hexágono, somente, hexágono não já é, só vai ser um trapézio, essa parte aqui de cima, essa parte que vai ser um retângulo qualquer. Ou seja, vou calcular o trapézio e o retângulo. Então aqui eu tenho a corrente, o fluxo de partículas por segundo, e aqui ó, o tempo. Beleza? Então vamos calcular essa bagaça. Essa questão acaba sendo mais difícil do que parece. Então a carga elétrica ela vai ser o quê? Aqui ele está dizendo o fluxo, que é a quantidade de partículas. Ele diz que a carga é a quantidade de partículas, ou seja, tem um algo a mais que a gente precisa saber ali. Beleza? Mas como a gente não precisa muito saber, né, qual é o valor disso, a gente só vai calcular a área, a gente calcular quanto vale dependendo da carga, a gente depois multiplica pela carga elétrica para saber a carga. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular primeiramente essa carga aqui. Então, já que você entendeu que não é, como é partículas por segundo, isso daqui não é a carga, então vamos lá, a área daquela bagaça vai ser o quê? A área do trapézio mais a área do retângulo. Então, a área do trapézio, essa base aqui, que é 8 vezes 10 a menos 3, 8 mais 4 vezes 10 a menos 3, vezes a altura, e a altura aqui ó, de 5 até 15 é 10, vezes 10 a legenda aqui, que é 10 a 5. Dividido por 2. Então, 8 mais 4, tu sabe, 12. 2 por 2 dá 6. 6 vezes 10, com 10 a 5, com 10 a menos 3, isso vai dar 10 a 6, 10 a 3. 6 vezes 10 elevado a 3 partículas. Para eu saber a carga, eu preciso agora, então, já que você já tinha entendido, eu sei que você já tinha entendido, para eu saber agora a carga, eu preciso pegar esses 6 vezes 10 a 3 partículas e multiplicar pelo valor da carga elétrica. Só que você tinha esquecido, com certeza você esqueceu. A gente também tem que calcular o valor de quem? Desse cara aqui, ó. Desse cara aqui também tem que calcular. Então vamos lá. Esse espaçozinho aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. Aqui. Esse
espaçozinho aqui, a gente vai calcular agora quem? Base, que é 8, vezes altura, que é 5. Vamos fazer de outra cor para a gente diferenciar. Então, aqui, ó, a área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Essa área, então, vai ser a base, que é 8. 8 o quê? Vezes 10 a menos 3. Vezes a altura, que é o quê? 5. Vezes 10 a quinta. 8 vezes 5, tu sabe, 40. 10 a menos 3 com 10 a menos 5, tu sabe que dá 10 a 2. Então, essa é a nossa resposta aqui, né? 40 vezes 10 a 3. E eu, para poder somar com esse cara aqui, que é 6 vezes 10 a 3, eu tenho que ter 4 vezes 3. Eu preciso ter a mesma ordem de grandeza. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10 a 3, com 6 vezes 10 a 3. A área, agora a gente volta aqui, a área vai ser 6 mais 4, dá 10 vezes 10 a quarta. Opa! 10 a 3. A altura dá 10 a quarta. Maravilha? Ou seja, isso dá 10 a quarta. O que eu faço agora? A questão está pedindo para a gente calcular o quê? O valor da corrente elétrica. Para calcular a corrente elétrica, precisa da carga. Então, essa área aqui não é carga. A carga vai ser essa área vezes a carga de um único elétron. Ou seja, isso que a gente calculou foi o número de elétrons. 10 a quarta vezes a carga de um único elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso, então, vai dar 1,6 vezes, repito, a base, que é 10. 10 a 4 com 10 a menos 19 dá menos 15. Show! Muito difícil essa questão. Concordo contigo. Né? Só para você conseguir enxergar o que eu estou vendo aqui, ó, 10 a menos 15, que é 10 a 4 com 1,6 dá 1,6, 10 a 4 com 10 a menos 15 dá com menos 19, perdão, dá menos 15. O que o Wallace vai fazer agora? A gente sabe a carga. Então, a gente vai fazer I igual a ΔQ sobre ΔT. Beleza? Então, I vai ser 1,6 vezes 10 a menos 15, dividido por quem? Pelo tempo total, que é 8 vezes 10 a menos 3. Então, 8 vezes 10 a menos 3. 1,6 dividido por 8. Vamos lá, 1,6 dividido por 8 dá 0,2. A gente tem a resposta ali, é vezes 10. Agora aqui, ó, repito a base. É 10. E aí eu vou subir os expoentes, que é menos 15 com menos 3. Como o menos 3 vira positivo, vai ficar menos 15 mais 3, que vai dar menos 12. E aí nós temos uma resposta aqui que é a letra E. Mas como chegar a letra E? Vou andar uma casa para a direita, vai virar 2, e esse menos 12 vai virar menos 13. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 13. Gabarito letra E. Você que está entendendo até agora, deixe seu comentário. Foram já 13 minutos para somente 2 questões. Na verdade, não. Pode estar sendo 13 minutos para aqui, mas não necessariamente 13 minutos para você. Então, vamos lá. Atualmente, há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis e isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga. Beleza. Você também deve estar assistindo esse vídeo, você está se preparando para o Enem. Pula direto para a pergunta, beleza? Geralmente, primeiro texto e contextualização. Vamos lá. Outro exemplo de desenvolvimento com vistas a cargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com estrutura de tridimensional e que, considerando que uma bateria inicialmente carregada é carregada com uma corrente média de 3,2 amperes, então a gente já está falando corrente é 3,2, corrente elétrica 3,2, até atingir a carga. Então, carga 0,8 ampere-hora. O tempo gasto para carregar a bateria D, poxa, o Wallace, ele pede minutos. Como é que faz em minutos? Eu não sei fazer minutos, eu só sei fazer em segundos, horas. Calma. Eu tô aqui, vamos embora. Então, tu já sabe que a corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Tu já sabe isso. Eu sei que tu já sabe. O que eu vou fazer? A carga, né, é esse 0,8 e a corrente é esse 3,2. Então, a gente vai 3,2, que é a corrente, é a carga é 0,8 vezes o tempo. O tempo que eu vou calcular aqui, o tempo vai estar em horas. Se a carga está em ampere-hora, o tempo está em hora. Se a carga estiver em coulomb, o tempo vai estar em segundos. Eu vou colocar uma tabelinha para você aqui, ó. Ampere-hora ou miliampere-hora, tempo em segundos.
Carga em Coulomb, tempo, opa, falei uma coisa e escrevi outra. Tempo em hora, né? Ampere-hora, miliampere-hora, tempo em hora, Coulomb, tempo segundo, é isso. Então aqui o tempo que a gente vai calcular vai estar em hora, por quê? Porque a unidade de carga é ampere-hora e a unidade de carga também, miliampere-hora, é hora. Então o que a gente vai fazer? Multiplica cruzado, né? 3,2 dividido por 1 igual a 0,8 dividido por ΔT. Vou calcular o ΔT aqui como sendo 0,8 vezes 1 dá 0,8 dividido por 3,2. Então o nosso tempo aqui vai dar 0,8 dividido por 3,2, 0,8 dividido por 3,2 dá 0,25. Então é um quarto de hora, né? 0,25 horas. Quanto que dá o tempo equivalente a uma hora de um quarto? Dá 15 minutos. Que basicamente seria 0,525 vezes 60, vai dar 15 minutos. Gabarito letra C. Suave. Então vamos lá. A gente tem mais algumas questões aqui. E aí, eu acho que seria válido. São quantas questões? 7. Então, vou finalizar essa questão que está nessa página aqui. Vou fazer um outro vídeo para não ficar muito grande. Então, vai ser parte 1 e parte 2. Mas se você quiser assistir a parte 2, confira aqui. Vamos lá. Em uma tarde de tempestade, numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 vezes 10 a quarta amperes em um intervalo de tempo de 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Qual é a carga transferida para a antena? Já sabe que se tem corrente, se tem tempo, é isso. E que em corrente, carga, tempo. Aqui eu vou fazer de uma forma diferente, que eu vou colocar com vocês o valor de cada coisa. 1,2 vezes 10 a quarta, corrente elétrica. Tempo, 25 vezes 10 a menos 6. Como já está na unidade certinha, eu não vou ter trabalho nenhum. É só multiplicar essas parceiras. Mas tome muito cuidado, porque o teu professor pode fazer o seguinte. Pode colocar aqui 1 mili, 1 quilo, 1 micro, 1 mega. Nesse caso aqui, o que ele faria? Eu poderia colocar 1 quilo, porque quilo é 1000, então daria 12.000 amperes. Aqui, esse 10 a menos 6 é o próprio micro, então seria 25 microamperes. O nome dessas coisas que eu estou comentando com vocês é prefixo. Então se liga. Aqui a gente não tem isso, então é só fazer direto. 1,2 vezes 10 a quarto, que é a corrente elétrica. Carga, que é o que eu quero, dividido pelo tempo. 25 vezes 10 a menos 6. E aí, olha que aqui, ó, as unidades 15, 2, 48, 3. Se me preocupar com os prefixos, é só multiplicar 1,2 e o 25, que eu já sei qual vai ser a minha resposta. Então, ó, 1,2 vezes 10 a quarta, vezes 25, vezes 10 a menos 6. Isso é a carga. Deixa eu subir aqui para vocês acompanharem melhor. Então, já sei que a carga é isso. Então, como é que a gente chega nesse resultado? 1,2 com 25, e aqui de vermelho, né? 10 a quarta com 10 a menos 6. Então, vamos lá. 1,2 vezes 25. Isso é a mesma coisa que 12 vezes 2,5. Ou seja, 12 vezes 2,5 é a mesma coisa que 12 vezes 2, que dá 24. Com mais metade de 12, é 6, vai dar 30. Então, 1,2 vezes 25 dá 30. Deixa eu só conferir. 1,2 vezes 25. Eu coloquei mais. 1,6 vezes 25. 40. 1,6 vezes 25 dá 40. Errei por muito. Não, eu coloquei 1,6, é 1,2. Perdão. 1,2 vezes 25. Dá 30. Então, acertei da primeira vez. 30. Ops. 30 vezes, repito a base, que é 10, e o 10 menos 6 aqui, eu repito a base, que é 10. Somos os expoentes, 4 menos 2 vai dar menos 2. 30 vezes 10 é menos 2, é a mesma coisa que 3 vezes 10 é menos 1, que é a mesma coisa que 0,3.
3, gabarito, letra D. De novo, quer assistir a parte 2? Clica aqui, beleza? Até a próxima, valeu. Tchau, galera!